Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, graça e paz, amém? Vamos continuar com a nossa viagem pelo livro de Jó, ver tudo que Deus tem a nos ensinar. A gente começou falando da vida de Jó, da família dele, das percas que ele teve. E hoje, na segunda parte, nós iremos estudar o capítulo 3, onde nos diz um pouquinho sobre a lamentação de Jó. Mas como assim lamentação? Ele não era um homem que temia ao Senhor, temente a Deus, íntegro, reto, honesto. Como que ele se lamenta? Jó, como eu e você, era um ser humano, um homem, em carne, osso, pele, sentimentos, hormônios. Ele era a criação de Deus. E a palavra nos diz, versículo 1, depois disso, depois de tudo que sucedeu com a vida de Jó, de ele ficar ao lado dos amigos dele durante 7 dias sem falar uma palavra, Jó só meditando sua cabeça, passando por tanto sofrimento. Depois disso, Jó abriu a sua boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. No Antigo Testamento, ainda não era conhecido o grandioso valor do sofrimento. Após Jesus vir e passar por todo aquele sofrimento, ele nos ensinou que nem sempre a gente vai ter somente vitórias. Teremos lutas, mas se nosso coração estiver voltado a Deus, é isso que importa. Então Jó estava num profundo luto, numa profunda dor, numa profunda tristeza, e ele expressa essa grande dor com palavras que nos dizem: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Versículo 7. Seja solitária aquela noite, e nem seja digna de louvor. Por que não fechou o ventre que me trouxe? Por que não morri eu dentro do ventre materno? Por que não pereci logo que saí dele? Por que me amamentaram os seios? Agora, dormindo estaria em silêncio e descansaria no meu sono, juntamente com os reis e os árbitros da terra. Quem de nós, em algum determinado momento da vida, em alguma circunstância, já não disse: por que eu nasci? Por que estou enfrentando tanto sofrimento? Por que isso está acontecendo comigo? A gente se questiona, a gente luta com os nossos sentimentos. Isso é um sinal de fraqueza? Isso é um sinal de falta de espiritualidade? Isso é um sinal da falta da presença de Deus em nossa vida? É claro que não. Isto representa a expressão do ser humano. A Bíblia, a palavra de Deus, nunca nos enganou sobre os sentimentos humanos, sobre as verdades dos seres humanos, sobre como cada um reagia diante de situações naturais do dia a dia. Jeremias capítulo 20, também a palavra do Senhor nos mostra o momento de aflição de Jeremias. Jeremias
passou por momentos muito difíceis na sua caminhada nesta terra, em cumprir o seu chamado diante de Deus, seu chamado em falar do Senhor. E no capítulo 20, a partir do versículo 14, Jeremias também, diante dessa aflição, dessa angústia que ele sentia, dessa perseguição que ele estava enfrentando, ele diz: maldito seja o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a nova a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho varão. Versículo 17. Porque ele me não matou antes de sair do ventre materno, de sorte que minha mãe fosse o meu sepulcro, e nunca houvesse saído do ventre. Porque eu saí do seio materno, para ver o trabalho e a dor, e consumirem-se os meus dias na confusão. Aqui, as fraquezas humanas estão relatadas na palavra do Senhor. Aqui, todos nós podemos entender que nós necessitamos da justiça de Jesus Cristo, que nós necessitamos da ajuda de Jesus, que nós somos como todos os homens da palavra, seres humanos. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 22, a palavra de Deus nos diz: a justiça de Deus é infundida pela fé de Jesus Cristo em todos e sobre todos os que creem nele. A justiça de Deus é infundida, é derramada, é despejada sobre cada um de nós que crê em Jesus Cristo. Porque não há distinção, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Nós estaríamos afastados da glória de Deus pelos nossos pecados, pelos nossos delitos. Mas nós somos justificados gratuitamente. Eu e você, meu irmão, minha irmã, não precisamos pagar nada. É gratuito o que Deus nos deu a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, seu Filho amado, seu Filho unigênito. E são justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que está em Cristo Jesus, a quem Deus propôs como vítima de propiciação. Deus entregou Jesus como oferta, derramando o seu sangue na cruz para a remissão dos nossos pecados. Deus entregou o seu Filho por amor a nós. E pela fé em Jesus Cristo, eu e você temos gratuitamente a graça de Deus de sermos redimidos dos nossos pecados, porque nós somos falhos. Em virtude do seu sangue, por meio da fé, a fim de manifestar a sua justiça pela remissão dos delitos passados, suportados por Deus, a fim de manifestar a sua justiça no tempo presente, de maneira a ser reconhecido justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Deus mostrando que Ele é justo,
a todo aquele que crê em Jesus. Ele ofertou então seu único filho por nós. Aí Jó continua no seu desabafo, na sua personalidade humana, dizendo no versículo 17 do capítulo 3: ali os ímpios cessam de tumultos. Se ele tivesse ido com Deus já quando pequeno, ele diz: ali os ímpios cessam de tumultos e ali repousam os cansados de forças. Nem sempre nós estaremos fortes. O pequeno e o grande ali estão. O escravo está livre do seu senhor. Versículo 24. Suspiro em vez de comer, para ver grande aflição de Jó. E os meus gemidos são como água que inundam. Ele gemia tanto, ele estava em tanto sofrimento, que ele compara os seus gemidos como a água que inunda um determinado lugar. Porquanto o mal que temia me veio e acometeu-me o que eu receava. Jó não esperava tanto sofrimento. Jó não esperava tanta dor. Então, como ser humano que nós somos, que ele era, que eu e você somos, Jó, mesmo crendo em Deus, sabendo que Deus cuidava de tudo, declarando que Deus era dono de tudo, chamando sua mulher de doida, ele teve um momento de desabafar, de expressar a sua dor. Mas ele culpou o dia do seu nascimento, jamais culpando a Deus. Em momento algum, Jó blasfema contra a palavra de Deus, contra Deus. Então fica aqui neste momento de meditação um ensinamento para nós. Que se nós passamos por aflições, se às vezes nós reclamarmos, se às vezes nós desabafarmos, não significa que nós não amamos e não tememos ao Senhor. Significa uma expressão dos nossos sentimentos humanos. E em momento nenhum nós devemos deixar de amar a Deus. Mas, como a palavra nos diz, Jesus sempre estará ao nosso lado. Ele nos aceita, Deus nos aceita. A partir do momento que nós crermos e estarmos firmes, estarmos fixados no alvo, que é Jesus Cristo. E para encerrar, eu quero compartilhar com vocês algo que durante o estudo da palavra, eu folheando a Bíblia, esta Bíblia era de minha mãe. Ela lia muito a palavra do Senhor. Ela já partiu, fazem 2 anos, já vão fazer 3 anos que ela partiu. E eu tenho a minha Bíblia, que vocês sempre veem aqui. Esta é a Bíblia dela. Talvez muitos tenham dessa Bíblia em casa. Para mostrar para vocês que Bíblias são todas iguais. Não há distinção na palavra de Deus. Muitos dizem, essa Bíblia é de uma religião, essa Bíblia pertence a outra religião, essa é diferente dessa, a palavra que tem nessa é diferente daquela. Não, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra do Senhor é para todos e é igual para todos. A palavra dele sempre foi e sempre será a mesma. E eu, folheando a Bíblia dela, eu encontrei um escrito à mão que ela deixou aqui. E ela diz assim, esse texto diz assim: Jesus disse-me, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus disse-me, eis que passemos ao lado de lá.
e me despedindo do povo, com ele eu vou. E vou em paz, e vocês fiquem em paz. E quando ela partiu, ela estava comigo, ela dizia, eu estou indo, e ela sempre dizia, eu estou indo em paz. E é essa garantia, essa certeza que eu também tenho no meu coração, que um dia eu irei partir e eu irei em paz, porque a minha mãe me demonstrou que é amar a Deus. E eu quero também demonstrar aos meus filhos, aos meus amigos, às minhas amigas, o que é amar a Deus. Falando dele, falando da sua palavra, vivendo nesta terra de forma íntegra, reta e honesta, assim como Jó viveu. Queria compartilhar isso com vocês. Deus abençoe. Amém.